A cena mais aguardada dos últimos tempos da televisão brasileira vai ao ar essa semana na novela Os 10 Mandamentos. A abertura do Mar Vermelho. Uma história extraordinária que há séculos fascina gerações. Como seria possível abrir caminho nas águas do mar? Nossos repórteres buscaram respostas e acompanharam até um teste em laboratório. Veja agora a grande reportagem. Um relato bíblico. Senhor! Colocado à prova numa mesa de laboratório. O que dizem os pesquisadores sobre a abertura do Mar Vermelho? Esse vento precisaria soprar algo em torno de umas 10 horas. Teria sido possível? Existe uma explicação científica para o que bilhões de pessoas consideram um milagre? Viajamos o mundo atrás destas respostas. Cambridge, no Reino Unido. Colorado, nos Estados Unidos. E as misteriosas águas do próprio Mar Vermelho em Israel. Mais uma possibilidade que tenta explicar como Moisés teria aberto o Mar Vermelho. Quais são as hipóteses mais prováveis? Afinal, existe como provar que este fenômeno realmente existiu? O mistério do Mar Vermelho. Laboratório de Física da Universidade de São Paulo. O professor do Instituto Oceanográfico desenvolve um experimento. Uma pequena construção para testar uma das hipóteses mais aceitas pelos pesquisadores. A pergunta a ser respondida: o Mar Vermelho pode mesmo ter se dividido? Esse é o Mar Vermelho. 1.900 quilômetros de extensão pela costa do Oriente Médio. De uma margem a outra são 300 quilômetros. Admirado por sua beleza e pela vasta vida submarina. Ainda mais conhecido por um registro bíblico feito no Velho Testamento. Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. Tenham fé! A abertura do Mar Vermelho é um dos relatos da Bíblia que mais mexem com o imaginário das pessoas até os dias de hoje. Antes de mergulhar de vez nas águas dessa discussão e trazê-la às bancadas de um laboratório como este, é preciso voltar no tempo e visitar um dos 8 países banhados pelo Mar Vermelho, o Egito. É lá que começa toda a história do mistério do Mar Vermelho. Há 3.000 anos, o Egito era uma das maiores potências mundiais, como os Estados Unidos são hoje. O Egito significava naquela época uma superpotência. Havia a Mesopotâmia no norte e o Egito no sul. É como se fosse, na época da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. Em meio a uma região desértica, a terra dos faraós tinha um grande privilégio: o rio Nilo e suas férteis margens. A jornalista Adriana Araújo viu esta riqueza de perto. Olha a variedade que eles têm: tangerina, goiaba, ameixa, banana, maçã. E todas essas frutas, o Reduan me conta que tudo isso é produzido aqui nessa área ou em outras cidades ao longo do rio Nilo. Além de abastecer o Egito de alimentos, o rio também serviu e ainda serve para o transporte de mercadorias.
A melhor maneira de conhecer esse lugar é navegando pelas águas tranquilas do Nilo. Nós vamos fazer isso à moda dos antigos egípcios, a bordo de uma feluca, esse barquinho de madeira sem motor, movido apenas pela força do vento. Às margens do Nilo, ainda hoje é possível ver as ruínas de milênios atrás. Foi esse oásis em meio ao deserto que transformou o Egito no centro de poder econômico e político daquela época. Uma das formas mais claras de mostrar a força era escravizar povos estrangeiros. Hoje é hoje! Amanhã é amanhã! Volte ao trabalho! Foi o que os egípcios fizeram com os hebreus. Deixe o nosso povo ir, Ramsés. O seu povo vai continuar se curvando a mim, Moisés. O Brasil parou para ver de perto esta história na novela Os 10 Mandamentos. Milhões de pessoas tiveram a chance de entender todo o sofrimento do povo hebreu. Vamos ler. Está tudo bem? É neste longo período de opressão que surge o profeta Moisés. E com ele os hebreus conseguem a tão sonhada liberdade. Mas antes o Egito assiste a um duelo de forças entre Deus e um faraó. Um comandante tirano de poderes absolutos. O faraó resiste à ideia de libertar seus escravos, os hebreus. E Deus castiga o Egito com uma série de desastres que ficaram conhecidos como as 10 pragas, reveladas uma a uma pela novela Os 10 Mandamentos. Não se atrevem a contaminar o sagrado Nilo. Você foi avisado, Ramsés. Deus usa cada uma das pragas para confrontar divindades egípcias, né? Na verdade, a praga ela tem uma analogia direta a um deus egípcio, né? Por exemplo, as pragas das rãs, então tem a ver com uma deusa egípcia que as pessoas no Egito cultuavam as rãs. Então Deus usa cada uma das pragas para dizer para os egípcios, olha, eu sou maior do que qualquer um dos teus deuses. Pelo jeito, ele é mais poderoso do que imaginávamos. Por serem desastres naturais, as 10 pragas relatadas no livro do Êxodo também são estudadas pela ciência. Seriam mesmo registros reais? O correspondente André Tal viaja a Cambridge, no interior da Inglaterra, para encontrar um renomado físico britânico que garante o conhecimento científico pode sim explicar os fenômenos das 10 pragas do Egito. Cambridge é conhecida pela universidade que está entre as 5 melhores do mundo. É uma instituição com mais de 800 anos de história. E nós estamos aqui para encontrar o físico Colin Humphreys. O professor é tão respeitado aqui no Reino Unido que já foi até condecorado pela rainha. Quando fala sobre as pragas do Egito, Colin explica que os fatos naturais estão sempre ligados um ao outro, numa cadeia sequencial. É notável que cada praga encabece a praga seguinte, em uma sequência científica correta. Explica Colin. Os peixes morrerão, o cheiro será terrível. Os egípcios não poderão mais beber de sua água. Um exemplo, diz o professor, são as 2 primeiras pragas. O rio que virou sangue e a invasão das rãs. Dois dos desastres naturais relatados na Bíblia e mostrados agora em Os 10 Mandamentos.
Já foi ordenada a limpeza, soberano. Uma riqueza de detalhes que impressionou o público brasileiro. Quero uma explicação para essa invasão e que limpem o palácio, me livrando desses animais. Com a extinção dos peixes na primeira praga, as rãs que se alimentavam desse animal não tinham mais o que comer. Por isso, saíram do Nilo e foram para dentro da cidade e das casas em busca de alimento. E como ali também não encontraram nada, morreram, conta o professor Humphreys. Para Humphreys, de uma a uma, as pragas se interligam e todos os eventos são guiados de uma forma muito precisa. Se você trocar a posição de duas pragas, todo o sistema para de funcionar. Isso não pode ser coincidência. Eu posso ver a mão de Deus trabalhando nisso, revela o físico. E quanto à abertura do Mar Vermelho? O que diz o professor de Cambridge? Um forte vento do leste teria forçado a água para trás. E com isso, o solo ficou exposto. Mas que vento é esse que seria capaz de mover o mar? Já já, um físico da Universidade de São Paulo vai conduzir neste laboratório um teste revelador sobre a interferência do ar na água. Mas antes, nós vamos literalmente entrar no Mar Vermelho com o correspondente Herbert Moraes. Estamos no Golfo de Aqaba, um braço do Mar Vermelho, na costa de Israel. As águas aqui não têm nenhum tom avermelhado. O nome desse pedaço de mar pode ser explicado por uma tradução errada. Essa região era conhecida como Mar dos Juncos, que em inglês é Sea of Reeds. Reeds virou red, vermelho em português. E ao longo dos anos, assim ficou. Hoje, esse é o Mar Vermelho. Quem nos guia é Amnon Burradana. Ele diz que ama trabalhar no Mar Vermelho e que a atmosfera da região é ótima. Ótima para ele, porque a presença de navios militares que ajudam a delimitar as fronteiras entre os países da região nos assusta. Actually, this is the Israeli-Jordanian border. This ship, the gray one, in front of us, this is the Israeli Navy. A beleza das águas e, claro, os registros históricos encontrados na Bíblia trazem muita gente para navegar neste mar. Pergunto a Amnon se os turistas o questionam sobre a história de Moisés. E ele diz que a curiosidade das pessoas é muito grande. Todos querem saber de que forma o mar teria sido aberto e por onde o povo hebreu teria feito a travessia. Golfo de Suez, região norte do Mar Vermelho. Essa seria a localização da travessia de Moisés, segundo especialistas. Mas será possível provar que o mar se abriu? O que afinal teria acontecido? Uma tese científica chamou a atenção do mundo todo recentemente. Nossa correspondente nos Estados Unidos foi atrás do responsável por esta pesquisa. Nossa equipe faz uma viagem de mais de 2.000 quilômetros dentro do território americano, de Nova York a Denver, no Colorado. Aqui nesse edifício funciona o Centro Nacional de Pesquisas Atmosféricas dos Estados Unidos. O engenheiro Carl Drews, que trabalha nessa instituição muito respeitada no país, provocou uma grande discussão com a tese de mestrado dele, que usa dados científicos para explicar a abertura do Mar Vermelho. Foram 5 anos de estudo. A descoberta ganhou destaque no Washington Post, um dos jornais mais respeitados do mundo. And this is the area here of the crossing.
Cole acredita que a travessia tenha acontecido no lado leste do delta do Nilo. Ali, as águas poderiam ser empurradas para trás com um vento forte, ele explica. Depois de apontar a posição, o pesquisador americano se concentrou em provar como teria sido possível o fenômeno do Mar Vermelho. There are hurricanes that form in the Mediterranean Ocean, and there are hurricanes that form in the Mediterranean Sea, but generally those don't pass in the kind of the plot that I would need for this kind of thing to happen. Nem furacão, nem tornado. Para Cal, uma tempestade de vento com velocidade entre 70 a 100 km por hora teria deixado o caminho livre para o povo de Moisés. A Bíblia diz que o vento soprou por toda a noite, lembra o engenheiro. Strange. It says the wind blew all night. Às 6 da tarde, o vento começa a soprar e mover a água. 9h30 depois, no meio da madrugada, o caminho de terra seca está completamente aberto. O espaço fica sem água por 4 horas, enquanto o vento perde força aos poucos. Às 7h30 da manhã, enfim, já sem ventania, o mar volta ao lugar. É exatamente o tempo relatado na Bíblia. A riqueza de detalhes revelada pelo engenheiro americano impressiona. Por isso, nós convidamos um físico da USP para demonstrar aqui neste laboratório como exatamente um fenômeno como esse seria possível. Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. O professor Marcelo Dottoli é quem desenvolve o experimento. Bom, basicamente o que você tem aqui é um pequeno tanque, relativamente longo e muito estreito, características parecidas com o do Golfo de Suez. O tanque tem 1,20 m de comprimento, 20 centímetros de altura, 10 de largura, mais de 20 litros de água. Com um secador, o professor simula o vento que sopra pela lateral. Pela quantidade de água, bastam alguns segundos até que a parte seca comece a aparecer. Esse vento precisaria soprar algo em torno de umas 10 horas, com uma velocidade mais ou menos de uns 20 metros por segundo, que dá uns 72 km por hora. A solução matemática prevê que seja formada uma parede de água de cada lado do caminho, com no máximo 2 metros de altura. Com a força do vento, a divisão poderia chegar a até 1 quilômetro de largura. Se você pensar numa abertura da ordem de algumas centenas de metros, você consegue atravessar uma quantidade relativamente grande de pessoas. O texto bíblico afirma que 600 mil homens saíram do Egito e coloca uma nota, exceto mulheres e crianças. Considerando então que cada homem tinha sua esposa e 2 ou 3 crianças, alguns calculam que o número poderia ser de 1.500.000 a 2 milhões de pessoas. Um número realmente muito alto. Segundo a Bíblia, depois que Moisés e o povo hebreu atravessam o caminho, o mar se fecha. Moisés estendeu a mão sobre o mar e, ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. No experimento, fica claro que quando o vento é interrompido, em pouco tempo a água volta. No Mar Vermelho, o impacto teria sido fatal. Imaginando que o vento se interrompa instantaneamente, você teria basicamente uma parede de 2 metros, 2,5 metros de altura, avançando a uma velocidade de 16 km por hora, 5 metros por segundo. O que eu considero bastante razoável para causar um bocado de estrago. Para bilhões de judeus e cristãos em todo o mundo, as provas científicas apenas confirmam o que eles já sabiam. Liberdade!
travessia do Mar Vermelho tem um significado fortíssimo, não só para o povo hebreu, mas para toda a humanidade. Passar de uma situação de opressão, de constrangimento, para uma situação de liberdade. Nesta semana, quando a novela Os 10 Mandamentos trouxer a cena mais esperada desta história fascinante, o Brasil deve parar mais uma vez para ver o mar se abrir. Uma história que cativa a humanidade até hoje.